4, 5, hoje é 1, mais... Ligado, então. Ah, ficou ligado. Muito bem. Ok. Então, bem-vindos para o curso de espanhol do SFEC. A matéria de hoje é espanhol. Meu nome é Ana Laura Calvet Munhoz e eu vou dar a matéria de espanhol para vocês. Eu vou falar um pouco sobre minha pessoa. Eu sou argentina e o nome da minha cidade é Salta. Eu sou formada em fonoaudiologia, eu sou professora também de ensinança de espanhol para estrangeiros. Eu estudei na Universidade Nacional de Salta, que é uma universidade federal, e eu estou trabalhando em escolas de Brasília como professora de espanhol. Eu vou dar uns dados sobre minha pessoa. Eu gosto muito de ensinar e de ter novas experiências. Por isso estou também morando aqui em Brasília e ensinando a língua espanhola. Além de minha formação, que é fonoaudiologia, que indiretamente eu também estou ensinando as pessoas a falar espanhol de um outro jeito. Então, nessa matéria, a gente vai conhecer a gramática do espanhol. Quais vão ser os conteúdos que vamos ver na matéria? Como primeiro, o que vocês têm que conseguir é a compreensão e a interpretação dos textos no espanhol. A compreensão dos textos é muito importante para vocês. Vocês vão ter que ler também e interpretar imagens no espanhol, tanto só imagens visuais, com imagens com texto incluso também. Vamos conhecer a acentuação das palavras e a tonicidade na língua espanhola. O que acontece? Temos muitas diferenças entre o português e o espanhol, além de ser línguas muito próximas. Então, a acentuação das palavras às vezes difere. Outro dos conteúdos, são os artículos determinados, as contrações entre preposições e artículos. Também temos artículos indeterminados, demonstrativos, possessivos, indefinidos e um artículo que é muito importante no espanhol, que é o uso do artículo lo. O artículo lo é neutro, mas no espanhol a gente faz muito uso dele e vai ter significados diferentes segundo o texto. Então, vamos trabalhar muito com o artículo lo para fazer uma boa interpretação na compreensão dos textos, das imagens e dos áudios. Vamos para o próximo. Também dentro do conteúdo estão os números, cardinales, ordinales, temos substantivos, para conhecer o gênero e o número. O que acontece com os substantivos? Também temos muita diferença entre o português e o espanhol. Então, vamos ter que estudar muito a diferença entre as línguas. Porque acontece que o gênero entre o espanhol e o português tem palavras muito específicas que vão mudar de gênero. Logo temos os adjetivos, também vamos conhecer o gênero e o número no espanhol. Os pronomes, vamos a estudar os pronomes. Pronomes pessoais, que são tanto tônicos como átonos. Os pronomes no espanhol são muito importantes de vocês conhecerem,
porque eles têm muito uso na língua espanhola. Nós falamos, escrevemos, tudo com pronomes. Logo temos as preposições. O que acontece com as preposições também? Tem uma diferença entre o português e o espanhol. As preposições têm usos diferentes entre as duas línguas. Então, as preposições também podem mudar a compreensão do texto. Também vamos estudar as conjunções, os advérbios, que também vamos ver a classificação de cada um deles. Uma coisa muito importante, os verbos regulares e irregulares. Vamos conhecer os tempos simples e também os tempos compostos. Também vamos a conhecer a sinônia e antinômia, que são os sinônimos e os antissinônimos do espanhol. Na semântica vamos estudar as divergências léxicas entre o português e o espanhol. O que acontece com a semântica? A gente vai fazer a matéria e vai estudar toda a aula essa semântica. Por quê? Porque sempre em todos estes temas do conteúdo vamos encontrar divergências. Então, a matéria sempre vai estar muito presente o assunto das divergências. Temos três divergências que são muito importantes entre o português e o espanhol. Por exemplo, temos as palavras heterotônicos. Os heterotônicos são as palavras que têm a mesma escrita entre o português e o espanhol, mas tem uma acentuação diferente. Seja acentuação ortográfica, palavras que vão ter o tilde em um lugar diferente do idioma português, ou na fala. Logo vamos ter as palavras heterogenéricas. As palavras heterogenéricas são aquelas palavras que na língua portuguesa e na língua espanhola têm diferente gênero. Ou seja, uma palavra que seja feminina no português vai ser masculina no espanhol. Isso é muito importante de conhecer. Por quê? Porque um substantivo, se vocês estão fazendo uma compreensão de texto, um substantivo pode ir acompanhado de um advérbio, de um adjetivo, de um sinônimo, e eles têm que ter a mesma correspondência de gênero com o substantivo. Temos também os falsos cognatos. Os falsos cognatos entram também no tema da semântica. São as palavras heterossemânticas. As palavras heterossemânticas entre o português e o espanhol são aquelas palavras que têm a escrita muito parecida com o português, quase igual. Mas essa palavra que tem a mesma escrita e o mesmo som ou pronúncia entre o português e o espanhol tem um significado totalmente diferente. Então, vamos ter que estudar muito esses falsos amigos, que tem muitos falsos amigos entre o português e o espanhol. Logo também vamos estudar a oração e os elementos sintáticos. Por quê? Porque vocês vão ter que reconhecer num texto, numa mensagem, os elementos sintáticos e escolher o adequado. E também vamos conhecer a fonética e a fonologia básica da língua espanhola. Isso é importante também, por quê? Porque o som da palavra, quando você está falando, quando você escreve, pode mudar também o significado da palavra. Então, vamos prestar muita atenção, vamos começar conhecendo o abecedário, a fonética,
e a estrutura da escrita em relação à fonética da língua espanhola. Se vocês tiverem essa base, vocês vão poder também fazer uma boa compreensão no texto. Por quê? Porque tem palavras parecidas no espanhol, mas que têm um som diferente, que pode mudar o significado dessa palavra. Então, esses são os conteúdos que vamos ter na matéria. Eu vou contar para vocês qual é a bibliografia que a gente pode consultar. Temos a bibliografia que é do curso específico, que são os livros de Belo, por exemplo, prácticas de fonética espanhola para hablantes de português, o dicionário, muito importante sempre ter um dicionário, sempre é recomendável o da Real Academia Espanhola. Temos o livro de gramática de Gómez Torrego, o dicionário também, que é muito conhecido, o Larousse, tá? Depois temos também gramática comunicativa de Mattebohm, de Milani, muito importante, gramática do espanhol para brasileiros. Moreno, muito importante para consultar porque tem uma gramática contrastiva entre o espanhol e o português. Depois temos Senhas, é um dicionário para a enseñança da língua espanhola para brasileiros. Ou seja, é um dicionário muito específico que vai falar e vai tirar as dúvidas das palavras que são parecidas com o português e o espanhol. Aqui também, pus Hoyos Andrades. Hoyos Andrades é um linguista que ele fez uma tese em comparação das pessoas que vão fazer tanto o aprendizado do espanhol como o aprendizado do português. Ele fez uma tese, sim, onde ele fala da gramática importante, específica, para as pessoas que vão aprender o espanhol no Brasil. Logo, temos 2 sites que vocês podem consultar. Por exemplo, www.jae.es, Real Academia Espanhola.Espanha. Essa página tem tudo, tem dicionários, tem textos, tem sites para conjugação de verbos. Vocês, qualquer dúvida, podem consultar nesse link. É muito fácil de usar, tem um aplicativo também para baixar no celular. E também podem consultar www.cervantes.es. É muito importante conhecer que o Instituto Cervantes é o representante da língua espanhola. Sempre que aprendemos ou ensinamos a língua espanhola, vamos a ensinar o que o Instituto Cervantes ou a Real Academia Espanhola dá como regra gramatical. Ou seja, além de que temos muitos países, quase mais de 20 países que falam espanhol, todos esses países vão falar e vão ter a regra gramatical da Real Academia Espanhola e do Instituto Cervantes. Então, tudo o que vocês aprenderem do espanhol vai ser sempre o espanhol global. Não tem nada a ver com cada país. Além de eu ser argentina, eu não vou ensinar o espanhol que a gente fala lá na Argentina. A gente ensina o espanhol neutral. Então, eu pus aqui uma cita de a pessoa que eu já falei na bibliografia, Hoyos Andrade. El espanhol, a distância da proximidade. É uma tese, esse é o nome da tese da pesquisa que ele fez. A distância da proximidade
eu acho um título muito bom, porque está falando que, além da proximidade que temos entre o português e o espanhol, temos também uma distância muito grande na gramática. A proximidade entre o português e o espanhol facilita ou dificulta o aprendizado? Essa é a pergunta de Hoyos Andrade. Ele fala que o estudo da proximidade influi, sem dúvida nenhuma, na pedagogia utilizada na aula. Neste sentido, pode-se observar o que diz Hoyos Andrade. Sendo o espanhol e o português línguas tão parecidas, tão irmãs, é mais que evidente que não se pode ensinar o espanhol a brasileiros conseguindo os mesmos esquemas e o mesmo ritmo que se usa para ensinar o inglês ou francês. Por quê? Ele faz uma importante observação que vocês podem compreender uma pessoa falando o espanhol, podem ter um texto e entender o que fala o texto, mas além dessa proximidade, as características da língua, do uso da língua e da gramática, a estrutura gramatical, às vezes é o mais difícil de entender. Por quê? Porque eu posso entender uma pessoa, eu posso entender um vídeo, eu posso ler um texto, mas eu tenho que reconhecer nesse texto, nesse áudio, nessa imagem, a estrutura e a regra gramatical espanhola, que é o que vocês vão ter na prova final. Ou seja, vocês vão ter um texto, vocês vão ter uma imagem, uma mensagem, e vocês vão ter que reconhecer estruturas gramaticais. Por exemplo, reconhecer os tempos verbais, reconhecer preposições, reconhecer se é um pronome pessoal, um pronome de complemento, um pronome de sujeito. Então, todas essas diferenças é muito importante praticar e exercitar-se. Então, vamos continuar aqui. Eu fiz para vocês como uma introdução aos exercícios que a gente vai ter. Na verdade, nossa aula vai ser do seguinte jeito. Sempre vamos ter a classe teórica. A classe teórica vai falar sobre a gramática específica. Vamos pegar um assunto, vamos pegar um tema, vamos explicar gramaticalmente o tema e depois a gente vai exercitar. Então, é uma aula em que vocês vão ter que exercitar depois de conhecer a gramática. Por exemplo, eu trouxe um texto. Esse texto fala no espanhol o seguinte. Eu vou falar em espanhol. Madrid es un lugar fabuloso para compras. Sus calles son elegantes y en verano los paisajes son muy interesantes. Pero en invierno, para andar por sus calles, seguro tienes que llevar un saco y aguantar las bajas temperaturas. Vocês podem ler esse texto. Talvez vocês compreendam o que fala o texto. Mas, na prova, eles podem perguntar, tá, vocês têm que reconhecer uma palavra heterossemântica. Então, vocês olham, qual é a palavra heterossemântica? A palavra heterossemântica, vamos lembrar, é aquela que tem o significado diferente entre o português e o espanhol. Então, eu volto a ler o texto e eu falo, tá, tienes que levar um saco e aguantar as bajas temperaturas. Então, a palavra heterossemântica vai ser saco. Saco no espanhol é o abrigo, o casaco. Então,
num texto que pode ser facilmente compreendido por vocês, vão ter talvez uma só palavra que faz a diferença. Eu trouxe outro exercício. Temos uma mensagem. A mensagem fala: pero como que estás aburrida? Gente inteligente não se aburre. Então, vocês vão ter que interpretar o sentido da mensagem. Qual é o sentido da mensagem? Fala, podemos entender em português que tras a leitura del cómic arriba, se considera que a niña, nesse caso a imagem tinha uma menina, pode estar doente, intolerante, chateada, que ela não é muito inteligente ou que tem dificuldades em aceitar reclamações. Ou seja, aqui a mensagem está falando de quê? De um adjetivo que tem a ver com as emoções. Por exemplo, como que estás aburrida? Aburrida, aburrir-se. Gente inteligente não se aburre. Então, a palavra aburrido, aburrida no espanhol, pode significar para vocês qualquer desses significados, mas vocês vão ter que conhecer. O significado dessa palavra é estar chateado ou chateada, aburrido ou aburrida. Então, a mensagem para vocês, além de vocês entenderem, vocês têm que reconhecer o verbo, o substantivo ou o adjetivo. E eu trouxe mais um aqui. Por exemplo, para vocês conhecerem, temos as letras. Letras no espanhol. Letras que são só específicas do espanhol. Temos a R, a L e a Che. Che, se fala che. O que acontece? São duas letras, mas são duas letras que têm um só som. Ou seja, elas são pronunciadas, são faladas com um só tom. Ou seja, tem só um fonema. São duas letras com um só fonema. Por exemplo, perro. Perro em espanhol, cachorro em português. Então, essas duas letras no espanhol, como ela tem um só tom, um só som e um só fonema, ela não pode se separar. Então, se eu faço uma separação de sílabas, que vocês também vão ter que conhecer e reconhecer quais estão erradas e quais estão certas. Então, por exemplo, perro. Eu não vou poder separar essas duas letras. Ou um outro exemplo, a doble L. Calle. Eu vou fazer uma separação, calle. Essa doble L eu não vou separar. O mesmo acontece com la che. Além de ela ser duas letras que são diferentes entre si, ela também não pode ser dividida. Então, coche. Coche em espanhol, carro em português. Ah, eu esqueci de falar para vocês. Calle, calle em espanhol, rua em português, tá? Então, se eu tenho que fazer a separação, eu vou fazer a seguinte: coche. Seja separação de sílabas ou separação num texto. O que acontece? No espanhol, a doble S não existe. Nenhuma palavra em espanhol tem doble S. Ou seja, se vocês veem uma palavra escrita num texto desse jeito, casa,
não existe, não tem nenhum significado no espanhol. Então, essa palavra a gente não vai escrever, na verdade, nenhuma palavra com duas S. Só temos essas 3 letras que têm um fonema só. É muito simples o abecedário em espanhol. Cada letra tem um fonema. E ele não muda o fonema no início, no meio ou no final da palavra. O som da letra é o mesmo, ele não muda. E acho que aí acabou. Então, agora eu vou fazer a apresentação do conteúdo que vamos ter no ano. Aí, onde ficou? Vamos aqui. Aí. Nossa, onde deixei? Um minutinho, estou procurando aqui. Aqui. Desculpa. Então, eu vou mostrar para vocês. Não aceita. Eu vou mostrar para vocês, do jeito geral, os conteúdos que a gente vai ter no programa, no planejamento da matéria. O que acontece? Cada assunto, cada conteúdo que a gente vai estudar nas aulas, sempre, além do que fala no conteúdo, a gente sempre vai estar trazendo alguma coisa do estudado na aula anterior, tá? E a gente vai ir em cada aula fazendo sempre uma observação nos pontos mais fracos de vocês, ou aqueles que vocês não entenderem muito bem. Toda aula vai ter uma prática também, exercícios. Então, hoje nossa primeira aula, que é a apresentação do professor, da matéria, dos objetivos, a bibliografia, e vocês poderiam contar suas experiências com o espanhol. Vamos começar nossa seguinte aula com palavras em espanhol. Vocês vão ter que conhecer vocabulário no espanhol. Vamos começar lendo textos, começando lendo textos com vocabulário básico. Depois, vamos ter pronomes, muito importante. Vamos ver esse tema no primeiro lugar. Por quê? Porque eles vão estar presentes o tempo todo, nos textos, nas mensagens. Os artículos determinados, contrações, exercícios, artículo neutro lo, que eu já falei para vocês, o uso e os exercícios. Logo vamos continuar com os artículos indeterminados, demonstrativos, exercícios, substantivos, apócopes e as conjunções. E muito importante, as regras de eufonia. Isso sempre está presente também nas provas. Vocês têm que saber quais são as regras de eufonia no espanhol. Então, vamos fazer também os exercícios. No abril, vamos continuar também com os pronomes possessivos, que temos muitos no espanhol. Temos pronomes tônicos e pronomes átonos. Os números, vocês têm que conhecer os números, porque tem também uma diferença entre o português e o espanhol, tanto no gênero como na fala. Vamos continuar com a fonética básica, diferenças entre o português e o espanhol.
que são os falsos amigos. Logo, vamos ter uma classe prática, uma aula com vídeos, com textos, de todo o visto nos meses anteriores. Logo, é muito importante também vocês conhecerem o tratamento, o que é um voceu, um tuteo, quais são as diferenças entre o vosotros, o vos, o tu, no espanhol, e quais são os usos, porque no espanhol os pronomes de pessoas têm um uso muito diferente, e todos os pronomes de pessoas são usados no espanhol. Depois, vamos ter também, em maio, pronomes pessoais, verbos especiais com uso de pronomes. No espanhol temos muitos verbos que eles são conjugados com pronomes. São verbos especiais, verbos que nós falamos de língua, de pensamento, de emoção e de gosto. Eles têm uma conjugação especial. Logo vamos ver apresentação de tempos verbais, do modo indicativo, presente e os verbos reflexivos. No indicativo temos verbos regulares e irregulares. O que vocês têm que saber é só a diferença. Vocês só têm que aprender a reconhecer eles. Não importa se vocês sabem ou não sabem conjugar um verbo no espanhol, o que vocês têm que reconhecer ele, se está no passado, se está no presente, se está num passado anterior, num passado provável. E depois as práticas também, uma aula onde vamos praticar todos os tempos do indicativo. Aqui também temos tempo simples e apresentação. Aqui, eu acho que esse já passei. Ah, não, tá bem. É outra página. Temos a prática com os tempos simples, sim, na aula. O modo indicativo, os tempos compostos. Os tempos compostos que são muito usados e eles vão determinar se é um passado anterior ou um passado contínuo e tudo isso. As práticas com vídeos, com textos, com mensagens. Logo, dentro do conteúdo, a sinônia e antinômia, exercícios. Vamos continuar com os falsos cognatos, porque temos muitos falsos amigos entre o português e o espanhol. Depois, já no julho, vamos ter pronomes de complemento, muito importante. Vamos praticar muito os pronomes de complemento direito e indireito, porque na fala nós fazemos muito uso deles. Na fala, na escrita. E vocês vão ter que reconhecer eles no texto, porque nas provas, muitas vezes eles perguntam para vocês reconhecer. A palavra lo, ele que é? Pronome de objeto direito, indireito, artículo neutro, lo. Então, vamos ter que aprender a diferenciar os pronomes. Logo vamos ver os usos dos advérbios e uma diferença importante entre o português e o espanhol. O uso de muy e mucho, porque no espanhol temos uma diferença no advérbio de quantidade e de intensidade. Logo também as regras de acentuação, que na verdade no espanhol é muito simples, porque só temos 3 regras de acentuação e temos só uma tilde, um acento só, então não é muito difícil para vocês. Logo, vamos ver o modo subjuntivo, os usos e os exercícios, porque no espanhol fazemos muito uso do tempo do subjuntivo. Já quase finalizando, vamos continuar com os tempos simples e compostos do subjuntivo, as semânticas, as diferenças entre o português e o espanhol, e o que eu falei já para vocês, as palavras heterosemânticas
heterotônicas e heterogenéricas, sempre com exercícios. Vamos ter uma classe com atividades práticas, videos, textos, imagens, orações simples e compostas. Vocês vão ter que reconhecer uma oração simples e uma oração composta e a sintaxe delas. Depois vamos fazer também um simulado. E vamos continuar aqui. Nas últimas semanas, a revisão dos pontos fracos, as dúvidas que vocês tenham do simulado ou das aulas que foram dadas ou ministradas, a compreensão de áudio, imagens, textos, atividades teóricas e práticas de todo o conteúdo ministrado na aula. Então, esse planejamento, ele vai ser assim, mesmo como ele está aqui, só que, às vezes, a gente vai incluir também alguns outros conteúdos que eu veja que a turma tenha alguma dificuldade ou que vocês precisem de estudar mais ainda. Então, acho que a apresentação ficou para nós continuar nossa próxima aula. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. O que vocês acham? A gente pode acabar, tá? Muito bem. Vamos encerrar, então, nossa aula. Até a próxima.